Tá bom? Então, aqui é como o Senhor ele viu o sábado. E aí ele deu isso, deixou para nós, né, exemplos práticos, tá certo? Então, olha só, o primeiro que a gente viu lá, o sábado foi estabelecido por causa do homem, tá certo? Então, ele coloca na ordem correta, né? O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Depois, esse segundo texto aqui que a gente viu, ó, ele entrou na sinagoga no sábado. Então, Lucas, capítulo 4, verso 16, quem pode ler para a gente? Vamos fazer a leitura desse texto? A gente viu lá em Mateus 12, verso 9, mas Lucas, no capítulo 4, verso 16, Cristo ali me dá o exemplo, né? Entrando na sinagoga. Quem encontrar aí o texto, pode ler para a gente, tá bom? Pode abrir o microfone e fazer a leitura. Lucas 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Obrigado, Maria. Então lá, chegando em Nazaré, onde fora criado, como de costume, o que ele fez? Ele entrou no dia de sábado onde? Na sinagoga. Então, Cristo, aos sábados, ele ia à sinagoga, ele ia à igreja, tá certo? Adorar a Deus. Ele ia ali para estar junto com os irmãos, para entoar louvores, para estudar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Nessa ocasião aqui, ele próprio, né, fez a leitura, ele mesmo, ele pregou na sinagoga. Então, o hábito de Cristo, o exemplo que ele nos dá a respeito do dia do Senhor, qual que é? Ir à igreja. Ele vai à igreja, certo? Ele se reúne com os outros crentes para adorar nesse dia. Então, esse aqui foi o segundo exemplo que a gente viu que Cristo dá. O primeiro, ele coloca na ordem correta, tá certo? O homem não vive em função do sábado, mas o sábado, ok, foi feito para o homem, um dia separado por Deus. E depois, é um dia de estar em comunhão com os crentes, com os irmãos, tá bom? Agora, olha mais que Cristo fazia como exemplo. Marcos, capítulo 1, verso 21. Quem pode ler para a gente? Marcos 1, verso 21. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Obrigado, Marisa. Então, Cristo, de novo, né? Ele ia à sinagoga e o que ele fazia na sinagoga também? Ele ensinava, tá certo? Ele ia participar ali da classe bíblica, de estudos bíblicos, né? Então ele entrava, ele ia na sinagoga não somente ali como adorador, mas ele também ia para ensinar a palavra de Deus, para pregar, tá certo? Várias vezes a gente vai ver que o ministério de Cristo, ele consiste, né? Não somente em curas, mas em ensinos, né? Ele tanto ensinava quanto curava. E um dos principais dias para ele ensinar, qual que era? O dia do Senhor, o sábado. Por quê? Porque aí eles se reuniam as pessoas. As pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Então era a situação, a ocasião ideal ali para Cristo ensinar. Tá certo? Um outro exemplo que Cristo dá para a gente aqui, é lícito fazer o bem aos sábados. Foi aquilo que a gente viu. Tá certo? Agora, olha o que está escrito agora em João, capítulo 9, verso 16. Quem que pode ler para a gente? Evangelho de João, capítulo 9, verso 16. A oposição, tá certo? Cristo falou que é lícito fazer bem aos sábados. Mas olha o que o texto lá de João, capítulo 9, verso 16, diz pra gente. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é Deus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então percebe como a religião, por tradição, ela se torna satânica. Porque eles negam a Deus, tá certo? Eles têm um corpo de religião, eles têm uma aparência de religião, mas quando essa religião está pautada unicamente em tradições, ela se torna satânica. Porque ele chega até o ponto de dizer: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Olha que loucura essa, não é? Este homem não é de Deus. Ou seja, ele está curando, ele está ensinando no sábado, ele está pregando no sábado, ele está caminhando no sábado junto com as pessoas, ele está no meio do povão no sábado, mas eles falam que ele não é de Deus.
Mas aí os outros contestam, né? Como que ele pode fazer tantos sinais assim se ele não é de Deus? Como é que ele pode fazer tantas maravilhas se ele não é de Deus? Então percebe? Cristo, ele era acusado de violar o sábado porque ele fazia o bem, porque ele ajudava as pessoas. E hoje em dia, muitas vezes, se vê isso também. Tem pessoas, às vezes, que têm oportunidade de, por exemplo, aliviar o fardo de uma pessoa doente ou de um morador de rua no sábado, e muitas vezes as pessoas reclamam que aquela pessoa está indo lá fazer aquilo e não está, de repente, no culto, ou de repente não está se reunindo junto com os crentes. A gente precisa tomar cuidado, muitas vezes, para não permitir que os nossos hábitos que nós transformamos em tradição fiquem acima do que diz a palavra do Senhor. Porque ele deseja o quê? É misericórdia, não holocaustos. Tá certo? Se a gente tem oportunidade de fazer o bem, se a gente tem oportunidade de tirar o alento, é lícito sim fazer bem nos sábados, principalmente no sábado. Agora, que mais um exemplo de Cristo aqui, ó. Curava no sábado, tá certo? Ele libertava as pessoas do jugo. Agora, nesse caso interessante, olha o que está escrito lá em Lucas 13, no verso 14. Cristo ali, ele libertou uma mulher, né, que há muito tempo estava com um problema, escrava ali dessa enfermidade, e Cristo curou ela, libertando-a. Mas daí, olha o que é dito a respeito do chefe da sinagoga. Lucas, capítulo 13, no verso 14. Olha o que ele diz para as pessoas. Quem pode fazer essa leitura para a gente? Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, pois, nestes dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Obrigado, cara. Então, olha que loucura, né? A gente pode dizer que é o pastor da igreja ali, o príncipe da sinagoga. O pastor da igreja ele vai falar o quê? Olha, vocês querem ser curados? Venham outro dia, mas não venham no sábado, tá certo? Não venham no sábado. Se vocês quiserem vir curar, que Jesus cure vocês, venham qualquer outro dia, mas não venha aqui para ser curado no sábado. Olha o que ele diz aqui na minha versão. 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curados, e não no dia de sábado. Então percebe como foi totalmente distorcido o sentido original pelo qual o Senhor estabeleceu o dia? Totalmente distorcido. E eu tenho plena certeza que muitos irmãos cristãos que não consideram o dia do Senhor como sábado, como o 7º dia, muitos não consideram por conta desses relatos que tem no Evangelho. Só que aí tem um problema. A gente não pode ficar com a parte negativa, tá certo? Porque conforme você vai lendo, você vai ficando com raiva disso, né? Você vai vendo, por que eles fazem isso? Por que eles agem dessa maneira? Por que eles colocam esse fardo nesse dia? Tá certo? Só que a gente não pode deixar se contaminar por esse espectro. Porque o que está sendo enfatizado aqui é o lado positivo. Qual que é? A realidade do dia do Senhor. É o dia de libertação, é o dia de cura. É o exemplo de Cristo, não o exemplo dos fariseus. Tá certo? O que acontece muitas vezes é que as pessoas são contaminadas pelo espírito de fariseu. Então elas ficam com tantas raivas dos fariseus que eles acabam pegando raiva também do dia do Senhor. Tá certo? Mas a gente não pode deixar ser contaminado por esse espírito. Mas temos também que realinhar o nosso foco para aquilo que Cristo está fazendo. Ele está colocando o sábado sob o prisma correto. E aí, por último, ele descansou da obra da redenção no sábado também. Lá em Lucas, no capítulo 23, você tem Lucas, avança um pouquinho aí, no capítulo 23. Do verso 44 ao 46, Cristo ele foi crucificado numa sexta-feira, e no final da sexta-feira, ele rendeu o espírito, né? Olha o que diz. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, 3 horas da tarde, tá? Escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ou seja, até mesmo no sábado, Cristo, ele descansou. Tá certo? No final da sexta-feira, ele entregou, rendeu o seu espírito, descansando agora no santo dia do Senhor, para ressurgir no primeiro dia da semana. Agora, enquanto Cristo estava descansando da obra da redenção da humanidade caída, estava ali entregando a sua vida para que os nossos pecados fossem perdoados, para que hoje nós pudéssemos ter a esperança na vida eterna. Enquanto Cristo estava descansando da sua obra de salvação, olha o que os fariseus estavam tramando. Evangelho de João, no capítulo 19, verso 31.
Avança mais um pouco. Quem encontrar, pode ler para a gente. João 19, verso 31. Pode abrir o microfone e fazer a leitura. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como eram a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fosse retirado. Obrigado, Elma. Olha a perversidade disso. Enquanto Cristo ali ele estava descansando agora, no Santo Sábado, depois da obra da redenção, os fariseus eles estavam preocupados em matar o Senhor da glória para descansar do sábado. Olha que loucura isso. Eles estavam querendo acelerar. Vai, quebra logo a perna deles para eles morrerem, para que a gente possa agora desfrutar do nosso sábado de tradição, nosso sábado religioso, mas que não é moldado pela palavra de Deus, que não é guiado pela palavra de Deus, que não é fundamentado na palavra de Deus. Vamos matar o Senhor da glória aqui agora para a gente poder entrar no nosso descanso. Percebe que loucura é isso? E aí depois a gente vê o exemplo, né? Nos versos 38 e 39, de dois homens que faziam também parte do grupo dos fariseus, mas com uma postura totalmente diferente. Olha o que está escrito no verso 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Ou seja, enquanto uns que se diziam guardadores do sábado, guardadores do dia do Senhor, estavam crucificando o Senhor, estavam fazendo de tudo para depois entrar no descanso deles, nós temos esses dois homens que, apesar de fazer parte do grupo dos fariseus, compreenderam o real significado do sábado. Misericórdia. Um dia de alento, um dia de descanso. Eles se propuseram. Pelo relato de Lucas, nós sabemos que, né, Cristo ele foi depositado ali no túmulo antes do sábado. Mas esses homens é que eles se propuseram ir até Pilatos, se propuseram a preparar tudo para que Cristo pudesse ter ali, pelo menos naquele momento, né, um sepultamento digno, mesmo que incorresse em transgredir o sábado segundo a lei dos homens. Porque eles entenderam a lição. Misericórdia, não holocausto. Libertação, não fardo. Perdão, não culpa. É isso que o sábado representa, é isso que o dia do Senhor representa. Quando nós vemos o exemplo do Salvador, fica muito claro. Ele coloca o sábado no espectro correto. O sábado foi feito para o homem. Aos sábados, ele se dirigia à congregação para estar junto com os crentes. Ele ensinava na igreja. Ele fazia o bem, ele curava, ele libertava. E ele também descansou no dia de sábado.